Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carla, sou bibliotecária do Senac Jabaquara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente para ouvir esse bate-papo que é super legal sobre o livro dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, que foi um álbum muito importante e é cobrado hoje no vestibular do Unicamp. Primeiro, gente, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, o fundo onde eu estou é branco, tenho cabelos escuros, preto, meus olhos são castanhos escuros, estou com um brinco azul, minha roupa, ela tem umas formas geométricas, listras, uns círculos, meio tons avermelhados, laranja, e eu tenho um piercing no nariz. Essa descrição, ela acompanha ações de inclusão que nós fazemos nos vídeos do Senac, e já eu vou apresentar os convidados aqui, e eu vou descrevê-los também. Antes de eu apresentar os professores maravilhosos que tem aqui com a gente, eu vou falar um pouquinho sobre esse álbum, que virou um livro, que a gente vai conversar hoje, que é Sobrevivendo no Inferno. Eu acredito que a gente não vai ter problema de spoiler, gente, porque alguém já deve ter ouvido falar sobre eles, ou escutado um trechinho de alguma música, então spoiler não vai ser problema. A gente vai criar um bate-papo bem legal, falando da importância do Livro dos Racionais, né? Ele foi lançado em 1997, o álbum, e ele teve entre 97 e os anos 2000, 1,5 milhão de vendas, é muita coisa. E em 2018, ele virou o livro. E é muito legal também que dentro desse livro tem as letras das músicas, né, que a gente vai falar sobre, mas tem uma introdução de um professor, o Acauã Oliveira, que ele é um professor da Universidade de Pernambuco. Inclusive, gente, fica a dica, porque eles têm, assim, temáticas muito legais. Então, assim, se vocês quiserem pesquisar depois sobre ele também. E o professor, ele traz um contexto importante, críticas importantes em relação a esse álbum. Né? Outra curiosidade, acho que desse álbum que o professor fala, assim, uma das pesquisas dele, é que ele pode ser comparado a álbuns do Beatles ou do Pink Floyd, dada a importância do contexto. E fazendo também um contexto, assim, o YouTube, lá nos anos 90, ele não existia, né? Então, existia a MTV ela passava clipes, assim, diversos, e os Racionais, eles estouraram nessa época dos anos 90, e os clipes passavam na televisão, o que é muito importante, porque o contexto de rap naquela época, infelizmente um pouco ainda hoje, né, gente, era um contexto marginalizado, que as pessoas falavam que era apologia a crimes e às drogas. Então, isso passar num canal é muito significativo. E a gente vai falar sobre isso. Vou apresentar os professores que estão aqui com a gente para enriquecer esse bate-papo, que eu espero que seja muito legal para quem está no ensino médio, para quem vai prestar vestibular, para quem se simpatiza com o assunto e gosta de falar sobre isso, que é importante. Então, primeiro, eu vou apresentar, vou chamar eles já assim pelo apelido, tá? É o Rafael e a Bia, Rafael e Beatriz, mas eu vou falar Bia e Rafa. Então, vou primeiro chamar aqui a professora Beatriz. A Beatriz, ela é graduada em Ciências Sociais pela Unesp. Ela atua como professora desde 2017 e, aos longos dos anos, ela lecionou no EJA, que é Ensino de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Médio. E, atualmente, ela é professora de Ciências Sociais e Humanas no Senac São Miguel Paulista. Bia, você pode se apresentar para a gente, se descrever? Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Bom, sou Beatriz, sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, estou usando brincos, uso óculos, meu fundo é um fundo branco, estou com uma blusa azul com umas florzinhas também. Muito obrigada, Bia. E aí, agora eu vou apresentar o professor Rafael. O Rafael é Rafael Silveiras, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E nessa mesma instituição, ele fez seu mestrado e doutorado na área de Sociologia da Tecnologia. Ele atua como professor desde 2014 no ensino fundamental, médio e superior. E ele trabalha no Senac Rio Preto desde 2020 e está acompanhando a primeira turma do ensino médio que vai se formar no final desse ano. Uhul! Rafa, você pode se apresentar para a gente também, se inscrever? Tudo bom, gente? Espero que todos estejam bem aí. Prazer demais estar aqui com vocês. Então, a Carla já apresentou, meu nome é Rafael, eu tenho um cabelo Black Power,
eu estou usando óculos, eu sou negro de pele mais clara, estou com uma camisa de manga curta cinza, sem nenhum tipo de estampa, né, lisa. Atrás de mim tem eu estou dentro de um laboratório de informática, então atrás de mim tem alguns computadores e no fundo tem uma lousa branca. Obrigada, Rafa. E eu também apresento aqui, gente, que é muito importante, é o nosso intérprete de Libras, é o Lucas também é de Ribeirão Preto, e o Lucas é um homem branco, com barba escura, e ele está com uma camisa preta e um fundo branco. Bom, apresentados nossos convidados, muito importantes, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Bia e para o Rafa, falar com a gente, né, sobre a importância, a relevância, né, do Álbuns Nacionais, que virou um livro. Gente, é o quê? É considerado um clássico? Fala pra gente. Vou começar aqui. É um clássico, com certeza, sem sombra de dúvidas. Foi um álbum que o Papa ganhou de presente, de tão importante que ele é, assim, para a gente, né? Para olhar para o Brasil, assim, e para as nossas instituições e para os territórios, assim. Acho que uma coisa importante para olhar, né, para essa relevância da obra é ver de onde ela surge, né? Ela surge em 97, como você colocou, Carla, e ela vem de uma década que teve muita violência por parte da polícia, né? Então, a violência policial muito marcada e essa violência destinada sempre a corpos muito parecidos, que são corpos dentro da periferia, corpos negros. E aí, essa obra vem falando assim, olha, existimos, né? Enquanto sujeitos, estamos aqui para falar sobre nós, e olhar para nós e tentar sair, né? Tentar refletir, sair, assim, dessa estigmação, né? Não sei se do que nós estamos submetidos, assim. Não sei se o Rafa quer. Vai lá. Não, perfeito, Bia. Eu faço essa mesma leitura, assim, né? E aí, essa obra, ela traz para a gente, então, uma perspectiva de quem é calado no cotidiano, né? É olhar o mundo a partir da perspectiva da periferia, efetivamente. E essa periferia, a gente sabe muito bem que no cotidiano, ela é calada por um pensamento hegemônico, por um pensamento dominante que está preocupado em narrar, em falar sobre outras coisas. E aí a pergunta que a gente coloca, né, e que essa obra, ela responde muito bem, como que é o mundo na marginalidade? O que é estar à margem da sociedade? Quais são seus principais atores? Quais são as relações que as pessoas estabelecem para criar o próprio mundo e o significado para esse mundo, né? E aí ele vai mostrar, então, uma imagem, né, a partir desse álbum, de uma sociedade violenta e inviável, e mesmo uma tentativa que as pessoas têm, estando na periferia, de sobreviver dentro dessa sociedade. E ela também é relevante, no meu entendimento, para criar uma identificação de alunos de uma realidade periférica. Porque, de modo geral, quando a gente pega as obras que caem no vestibular, elas tratam de outras narrativas. De repente, a gente chega, né, com Sobrevivendo no Inferno, para que quando um aluno que, de repente, vive numa situação de periferia, chegar no vestibular, ter uma questão como essa, ele fala, bom, esse espaço, a universidade, é também para mim. Então, é um passo que algumas universidades elas estão dando no sentido de efetivamente ser ampla no sentido de acesso, né? Pelo menos é um dos passos iniciais aí que eu acho que é bem interessante a gente observar. Essa universidade ela também tem que ser de outras pessoas e não daquelas que já estão acostumadas a ocupá-la. Nossa, muito legal, gente. Eu acredito que vocês já tenham dado uma introdução aqui, né? Mas eu vou perguntar, assim, de uma outra forma também. Como que vocês acham que esse livro, ele ajuda a construir a história do nosso país? Né? Porque é um álbum que não é um romance, né? Como a gente vê em outros livros de literatura, né? Ele é um livro que fala sobre a nossa sociedade. Então, assim, vocês podem explicar para a gente como vocês acham que isso é construído? Carla, no meu entendimento, ele vai contar um pouquinho daquilo que eu estava falando no final da minha fala, né, da primeira questão. Ele conta uma história de um Brasil da periferia, né, o que é viver na periferia. E isso, né, o pessoal dos Racionais vão fazer a partir de uma base etnográfica.
Então, tem uma expressão que eles usam numa música que chama Expresso da Meia-Noite, que é só quem é de lá sabe o que acontece, né? Do álbum Nada Como Um Dia Após Outro Dia, de 2002. Então, só quem é de lá sabe o que acontece. Como é que é esse mundo? Então, a gente começa a contar a história do Brasil a partir daqueles que ficaram na marginalidade. E com isso, né, eles constroem um sujeito periférico. Quem que é esse sujeito periférico? É um morador da periferia que vai assumir uma posição periférica, tendo orgulho da sua origem e vai agir politicamente a partir dali. É uma outra noção do sujeito marginalizado. Não é aquele submisso, aquele que aceita o que vem dos espaços hegemônicos, né, que dominam a sociedade. Pelo contrário, cara, a gente está produzindo lá da periferia, mas a gente está produzindo. E a gente está politizando, a gente está pensando sobre a nossa própria realidade, e a gente está vendo alguns problemas que existem nessa sociedade, a gente está colocando isso daí para fora, então. E aí, então, você tem uma afirmação de uma identidade que ela não é conciliatória, né? Tanto que tem uma expressão nesse mesmo álbum, né, mais na música Vida Louca, parte 1, que é: se quer guerra terá, se quer paz quer em dobro. E aí também, já puxando no Sobrevivendo no Inferno, capítulo 4, versículo 3, a fúria negra ressuscita outra vez, que dialoga bastante com o que a Bia colocou, né? Um contexto extremamente violento, de repente ele se vê na situação de, olha, a gente tem que colocar, a gente tem que falar sobre a nossa realidade, e a gente chega com uma fúria mesmo, a gente chega querendo apontar o dedo na cara da sociedade e mostrar que ela não é efetivamente uma sociedade acolhedora. E aí é uma fala da periferia para a periferia, que vai reverberar em outros estratos sociais. E é interessante porque a gente vai olhar, então, o favelado, expressão da ponte para cá também, né? Que em cada favelado existe um universo em crise. Então, quer dizer, quem são esses caras que muitas vezes estão no farol e etc.? São sujeitos. São indivíduos que têm suas próprias preocupações e que têm um universo em crise dentro deles. Então, olhar dessa forma para a nossa própria história é fundamental para entender que ela é composta por seres humanos que têm seus medos, suas angústias e muitas vezes seus sentimentos de revolta. Rafa, maravilhoso, trouxe uma coisa. Estou tentando complementar, porque foi incrível a sua fala, Rafa. Eu fiquei, ao ouvir de novo, né, e acompanhar ali no livro, durante a leitura, eu fiquei pensando, né, dessa história, né, que história é essa que está sendo contada? Para além de tudo que você trouxe, assim, também tem uma história ali das nossas instituições, porque eu fiquei nessa, né, eu fiquei, as violências institucionais para esses sujeitos, né, enfim, para esse território. E né, esses últimos anos foram anos em que está pipocando, infelizmente pipocando, né, casos de crianças baleadas, né, alvejadas no Rio de Janeiro. Teve então o caso de João Pedro, da Ágata, que são crianças que foram assassinadas pelo Estado, dentro do território, dentro da periferia do Rio de Janeiro, né, crianças negras e tal. E eu fiquei nisso, que história é essa, né? Então, que história do país que a gente está falando? É uma história de uma instituição que sempre não, né? Mas que geralmente tem aí balas sendo perdidas, que sempre encontram corpos específicos e de crianças, né? Que estão com uniformes para ir para a escola, assim. Então, coisa que me marcou bastante e que eu fiquei, falei, essa história aqui que tá, né? De um país que algumas instituições foram moldadas sob aspectos racistas, né? Então, a gente está falando desse país, dessas instituições, assim, também ao ouvir o álbum, assim, tentando só complementar, porque faço coro com o que o Rafa trouxe também. E nesse sentido que vocês estão colocando também, né, com a introdução da professora Cauã, que tem ali no livro, né, ele faz uma observação muito legal, né, de divisão do álbum, né, e o livro, ele tem essa introdução, mas ele tem as músicas, que são as histórias, né, e aí eu queria saber, assim, de vocês, né, como que vocês acham que essa história é contada? Tem algumas músicas que vocês gostariam, né, que vocês acham legal pontuar aqui para a galera se atentar, né, nas discussões e tudo mais?
Essa introdução que você está colocando, Carla, ela é essencial, né? Eu gosto muito, é muito boa, assim. E eu gostaria de pontuar três passagens, assim, do álbum como um todo, principalmente porque, não, primeiro, né, vou voltar, como ela é contada, todas as músicas têm um narrador ali, né, tem narradores, e esses narradores estão contando coisas a partir de si, a partir das suas observações, como o Rafa colocou, né, do jeito da identidade, de um trabalho de campo ali, então tem narradores em cada música, né, em cada história. Mas aí eu pontuaria três, né, então uma primeira ali, que é a capítulo 4, versículo 3, que vem esse narrador olhando ali para pessoas que estão, né, são usuários de drogas, se perderam ali num caminho, né, se perderam. Mas também é um narrador que não julga, né, um narrador que tenta, não vou julgar, os caras são como nós, né, a gente tem que olhar para os lados deles também, e olhar qual que é esse ambiente aqui que a gente está inserido e tendo que sobreviver, né. Aí um segundo momento, e esse eu fiquei na minha... Fiquei pirando em tipos ideais, porque que é o Diário de um Detento, que esse é um marco mesmo, né? Que aí vai e volta para o Carandiru, tudo, para chacina. E aí os tipos ideais que eu fiquei observando, eu falei, é isso, né? Eu até anotei aqui, desculpa, vou ler. Então, olhando assim, teria quatro tipos ideais, né? Então, o primeiro tipo seria um trabalhador que fica fora por muitas horas, porque tenta receber mais, né? Se desdobra em vários trabalhos para conseguir sobreviver, e ele fica fora de casa. Aí tem o segundo tipo, que seria da Dona Maria, né? Que é essa mãe que também está tentando ali fazer o trampo de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de também trampar com outras coisas, e que se ausenta. Então, é um lar que fica um pouco ausente. E aí vem o terceiro tipo, que é o jovem, dentro dessa ausência, se vê, enfim, né, no mundo, se encanta por um mundo contado, né, porque quer se vestir bem, porque quer, enfim, comer bem, tá vendo que é difícil pra caramba a vida, né, e vai para esse mundo que é de cocaína, enfim, de drogas, né, como um todo, se envolve com crime para conseguir bancar esse estilo ali de vida. E aí tem o quarto tipo, que é um trabalhador também, trabalhador precarizado, que sai de casa, né, enfim, fica fora, mas que sofre com a criminalidade do espaço, né, e que aí compra uma arma para se defender, porque vê que o Estado não está ali, então ele tem que se defender por si, né. E aí esses quatro tipos ideais contam a história final, que é o jovem que não consegue chegar na idade adulta, porque ele morre nesse processo de criminalidade, né, do mundo das drogas. Então, eu fiquei nisso, assim, desses quatro tipos ideais, eu falei, gente, volta ao Rafa, é um trabalho de campo mesmo, né, tipo, sociológico, negócio antropológico, assim, e por isso a importância, por isso tá em livro, né, por isso estamos aqui discutindo essa obra grandiosa. E aí o terceiro ponto, só rapidamente, que eu tô me alongando, seria eu faria dois, né? Periferia e Fórmula Mágica da Paz, que aí é focando no território. O que é periferia? Quem são os sujeitos que estão aqui? E o da Fórmula Mágica da Paz, o Brown falando, mano, não vamos... Eles querem isso da gente, não vamos submeter a esse espaço de violência, né? Violência não é tudo aqui, nós somos maiores, né? Somos mais do que só um espaço de violência das pessoas se matando, enfim. Desculpa, me alonguei. Eu vou deixar aqui o microfone. Nossa, massa demais, Bia. Isso dialoga muito com aquilo que você tinha colocado anteriormente, se a gente pensa nessa história das instituições, né? Então, esse movimento, né, de olhar para esses tipos ideais e ver como que eles se relacionam, por exemplo, com o Estado. O que é polícia em espaços comuns? O que é o Estado? Qual é a atuação do Estado? Qual é o contexto que a gente vive e onde, para a gente se proteger? Ciente de que muitas vezes a polícia não alcança esses lugares, a gente vai ter que comprar uma arma para poder se defender.
para poder trabalhar, para poder levar a vida. Olha que situação, né? E quando a gente vê isso, é muito interessante, porque, de modo geral, a gente vai ver a sociedade a partir do Estado e a gente vai reverberando as consequências das ações ou não ações do Estado na sociedade. Essa análise que eles fazem sobre Vivendo no Inferno é uma análise que o Foucault, que é um filósofo, né, ele vai chamar de análise ascendente, que é uma análise que sai da periferia para poder entender o centro. E vai evidenciar o nosso cotidiano a partir de uma outra perspectiva. O Foucault ele vai chamar isso de genealogia, né? Dando voz àqueles que não têm voz, colocando o dito e o não dito para fora. Então, é um movimento que eu acho sensacional, assim, e que a Bia pegou muito bem. Eu vou pegar algumas coisas, assim, de algumas músicas, complementando aí, na medida do possível, que a Bia já colocou muitíssimo bem. No capítulo 4, versículo 3, tem um trecho em que ele vai mostrar o quê? A decadência desse preto tipo A, né? Ao colocar ele perto do branquinho do shopping. Quer dizer, cara, você tá na favela, mas você tem os seus valores. Entende? Assim, você tem os seus valores. Por que você quer, muitas vezes, colar com o branquinho do shopping e tentar pegar os valores dele para você? Você vai ver que o passo não vai dar, que o cara ele tem uma lógica de consumo muito diferente da sua, né? E aí que está a consequência, né? Se você pega, por exemplo, o álbum de 2014, Cores e Valores, eu acho que deixa a mensagem ali, né? Somos o que somos. Cores e valores. Tentar ser o outro, né, tentar se projetar num outro tem umas consequências. E no capítulo 4, versículo 3, vai mostrar exatamente isso, né, como que, entre outras coisas, claro, mas como que a pessoa ela vai se corroendo ao tentar entrar no jogo que a sociedade nos coloca. Por quê? Porque esse jogo é um jogo viciado e que a gente sabe quem que acaba ganhando nesse jogo, né? É um caça-níquel aí, né? Que a gente coloca a ficha e muitas vezes não tem um respaldo, um resultado muito positivo. E aí ele vai mostrando, né, a partir da fala desse pastor marginal que sai desse ar professoral, como a Bia colocou muito bem, ele tem um trecho da música que vai colocar exatamente o seguinte, no capítulo 4, versículo 3. Irmão, o demônio fode tudo ao seu redor, pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma, depois te joga na merda, sozinho. Transforma um preto tipo A num neguinho. E aí essa corrosão do caráter, né? E mostra também sobre essa questão do valor da vida, que vale tanto quanto um toca-fita velho para alguns, e vai mostrar, né, uma resistência também por parte do efeito colateral dessa relação de violência com o espaço, né? Eu vou colocar, mas não, permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV já não me engana, enfim, já vai mostrando, olha, eu tô conhecendo esse jogo que vocês estão querendo jogar, né? No Diário de um Detento, tem muito essa questão de uma vigilância constante. Até que ponto que o cotidiano das pessoas marginalizadas não é semelhante àquele que está dentro de um presídio, né? Essa sensação de estar sendo vigiado constantemente. Será que as pessoas brancas se sentem assim no cotidiano? Quando entram num shopping, quando estão no meio da rua, né? É muito isso. E no finalzinho do Diário de um Detento, eu acho que é um ponto que é muito importante, que é colocado sobre a legitimidade do discurso do detento, né? Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, Diário de um Detento. Quem está falando ali? É uma pessoa encarcerada. Será que ela vai ser ouvida? Será que esse discurso ele ecoa? E aí, quando a gente pega o álbum dos Racionais, a gente percebe que vai ecoar e vai incomodar, obviamente, vai incomodar bastante. E só um único ponto que eu puxaria do Fórmula Mágica da Paz é o começo, né? É como que o sonho de uma criança vai se esfacelando diante da realidade da qual ela faz parte. Então, o Pulga do ABC, a música começa assim, né? Comecei a usar para esquecer dos problemas. Fugi de casa, meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família. Se eu fosse um mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia. E aí, quer dizer, é esse o movimento que a gente vê, e no finalzinho da música coloca, né? Será que Deus existe? Eu tenho fé em Deus? E aí ele termina falando exatamente isso, que tem fé em Deus. Cara, muito legal, assim, a discussão, né, da maneira que vocês trazem, né, aí já explica muita coisa, né, essa forma errada de pensar, né, de que os racionais, eles faziam apologia ao crime e às drogas, né, é muito errado, ao contrário. Infelizmente, gente, a gente vai ter que ir para o fim já do nosso bate-papo, mas eu queria rapidamente, assim, que vocês falassem, né, como a gente já vê que não é nenhuma apologia a nada de crime e drogas, só falassem rapidamente para a gente como que vocês acham que o Estado é representado nas narrativas dessa obra.
Bom, vou ser bem sintético nessa. O Estado ele é colocado de maneira. É um Estado ausente, nessa perspectiva do marginalizado, opressor, assassino. E quando ele chega na favela, ele geralmente chega de que forma? Né? A partir da polícia, violência, etc. E aí no Diário de Detento vai colocar o seguinte: na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom, passa fome, metido a Charles Bronson. Quer dizer, é aquela pessoa que muitas vezes, ao incorporar o Estado, acaba reproduzindo a lógica do Estado, mesmo contra aquelas pessoas que, na verdade, estão muito próximas a ele, né? E aí é uma questão, né? Em que medida que a narrativa colocada pelos racionais, faz ou não sentido? Então, perguntando para aquele que está aqui, né? Nos ouvindo, nos assistindo, será que essa narrativa faz sentido ou não para você? Só complementando uma coisa que eu achei simbólica até, o Vingobo, né? Porque o Estado vai aparecer com força no Diário de Detento, né? Mas nas outras músicas não tem, assim, muitas citações. Então, foi essa ausência dentro da própria construção do álbum. Eu fiquei, né, do simbolismo disso, de estar ausente, exceto quando a gente está falando do Diário de Detento, né? Enfim, está dentro de uma instituição do Estado mesmo. É isso, finalizando. Gente, eu quero agradecer muito, muito toda a fala de vocês, né? Acredito que tenha sido muito importante para aguçar a curiosidade de quem não leu ainda. Quem já leu, relê de novo essa obra, é um clássico. Então, eu agradeço muito ao Rafa, nossa, sensacional. Bia também, né? Não tenho o que falar. Ao Lucas, que está fazendo, né, toda a interpretação aqui de Libras. E agradecer quem está assistindo com a gente, né? Essas transmissões, elas vão continuar acontecendo. Todo o vídeo, né, dessa literatura no vestibular, ele sai na primeira terça-feira do mês. Então, fica o convite para vocês assistirem outros. Vou fazer a Bíblia Blogueira, né, gente? Segue o canal, ativa o sininho para aparecer, né, as produções do Senac São Paulo. Tá bem legal esse projeto que está fazendo, né? E outras pessoas, outros professores vão vir com bate-papos enriquecedores. E aí, esse é um projeto, né, do ensino médio técnico do Senac. Caso você se interesse, queira conhecer mais, é só entrar no site www.sp.senac.br/ensino médio e também fazer um merchan das Bíblias, gente. As bibliotecas do Senac são demais, não é porque é a bibliotecária que está falando, tá? São legais mesmo. O pessoal aqui, eu acho que não vai discordar de mim, né? E se você quiser conhecer uma das nossas unidades, das bibliotecas, também é só procurar uma unidade mais próxima de você, entrando no site também, www.sp.senac.br, e aí você fica à vontade para conhecer nossos cursos de ensino médio e tudo que a gente oferece, que é com muita qualidade. Então, o projeto Leitura no Vestibular é uma produção do Senac São Paulo, e eu espero que vocês acompanhem outros. Até mais, gente! Tchau, tchau, gente. Até mais. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3.